O Agenda Econômica está de volta, conversando sobre as recentes alterações nas regras de atuação do Banco do Brasil e da Caixa Econômica. Está aqui conosco o professor de Economia da Universidade de Brasília, José Carlos Oliveira. O Agenda Econômica foi ouvir a opinião de senadores sobre o assunto. Vamos dar uma olhada no que pensam dois deles. Nesse momento de crise, de crédito escasso, de dificuldade de recursos, você votar uma coisa que dá cobertura para que os bancos oficiais, Caixa Econômica e Banco do Brasil, possam comprar ativos financeiros em dificuldade, é retirar dinheiro bom da atividade sadia para colocar uma disponibilidade de dinheiro bom para a instituição com condicionantes ou pré-requisitos frágeis de sustentação financeira, o que não é bom para a economia. Por essa razão, nós votamos contra. Se for na linha de melhorar a qualidade e a arrecadação do próprio banco, para que ele possa, a partir daí, corresponder à sua responsabilidade social, como o BNDES, como o Banco do Brasil, o Caixa Econômica Federal, eles têm uma responsabilidade social muito grande. Se uma empresa, eles têm certeza que ela vai dar lucro, que vai ser positivo, vai gerar emprego, e ele terá o dividendo ainda para investir no social, parece um bom caminho. O senador José Agripino falou exatamente na linha, né, do que o senhor já vinha, da sua preocupação, né, de uma maior participação do Estado no mercado financeiro. E o senador Paulo Paim levantou a possibilidade de os bancos, de fato, encontrarem outras fontes de aumentar a sua rentabilidade. Como é que o senhor avalia isso aí? Essa questão da rentabilidade, o senhor já colocou seu posicionamento sobre a sua preocupação sobre a estatização maior ainda, né? Na presença do Estado maior no setor financeiro. E essa possibilidade de aumento da rentabilidade dos bancos, como é que o senhor avalia isso? Como eu disse no início, eu acho que, olhando na perspectiva de uma instituição que opera no segmento de mercado competitivo, você tem que dar liberdade a essas instituições para elas poderem ter a sinergia de que elas precisam e obter os lucros. Não vamos nos esquecer, eu vou repetir, que no caso do Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista, em que há acionistas minoritários. E o acionista minoritário, quando compra uma ação do Banco do Brasil, está pensando em ganhos. Não é? Claro. Então é preciso que a instituição seja autossustentada. Ela tem que ser bem gerida e autossustentada. Então, nesse sentido, a liberdade da ação é importante. No caso da Caixa já é um pouco diferente. A Caixa não tem ações no mercado. Então, todo o capital da Caixa depende do governo, que aporta na instituição. Mas o ponto de partida é que ela tem que ser, primeiro, uma instituição sadia, eficiente e tem que ganhar. Agora, se ela atua do ponto de vista social e tem que dar algum ganho a alguma pessoa que é beneficiária desse processo, como mutuário de baixa renda, o problema não deve ser colocado sobre a Caixa. Esse ônus é do governo. E o governo tem que transferir esse recurso para a Caixa para cobrir a diferença entre o custo que ela tem do dinheiro e o quanto ela empresta. Bom, o que nós estamos vivendo nesses últimos anos é de que o governo tem feito o contrário, impõe a Caixa sobre isso, como aconteceu com as pedaladas, e na verdade não repassou deixando que a Caixa financiasse. Não fossem as decisões do Tribunal de Contas, nós estaríamos com essas pedaladas ainda não resolvidas. Então é preciso cuidado, portanto, para concluir. Que a entidade, a sociedade de economia mista, né, qualquer que seja, pública, opere, o ponto de partida é que seja eficiente, né? Que ela não tenha lucro, ela tem que ser bem gerida. Mas, do outro lado, se há uma dimensão social imposta sobre essa atividade, que o governo assuma esse ônus e transfira esse custo. Não pode ser jogado sobre a entidade. A gente falava antes da passagem de bloco, a gente falava na possibilidade de essa atuação trazer algum tipo de benefício na questão dos juros, né? E ficamos para conversar nisso agora. O senhor acha que é possível ter algum tipo de benefício para o cidadão comum que está lá, que precisa tomar um empréstimo de um banco, por menor que seja, essa atuação dos bancos públicos, levar a uma queda da taxa de juros? Olha, juro não é um preço que você derruba na marra, nem porque você quer, não é? Juros é um preço que se forma na economia. Então, se eu sou uma instituição financeira e opero no segmento competitivo, o custo tem um ponto de partida, que é o que seria a taxa interbancária. E que, no caso brasileiro, você tem uma taxa que é definida, como disse, pelo próprio governo, quando é o grande devedor e emite títulos da dívida pública, que paga 14,25% hoje no mínimo, né?
Então, para baixar juros, a primeira condicional que você tem que atender é de que o governo deixe de ser tanto devedor, ele reduza isso. Reduzindo isso significa desequilíbrio das contas públicas. O resto é que a gente tem que mexer, como eu disse, em constrangimentos que estão presentes na economia brasileira. Então, a lei de falências é uma delas, que você não pode dar privilégios a determinados segmentos e não ao credor. Então, essas são deficiências que a gente tem na estrutura econômica brasileira. Então, não é vontade de dizer, eu quero cortar os juros porque ele é alto e eu acho que os bancos estão ganhando muito. Não, eles ganham por essas ineficiências. Agora, se além disso, esse segmento não é competitivo, que ele é oligopolizado, que é o caso brasileiro, e o Banco do Brasil está dentro dele, a Caixa Econômica está dentro dele, eu tenho que pensar um pouco em como é que eu alteraria essas condições. Quer dizer, não é eu dando mais poder de agregação, de consolidação. Como é que o senhor alteraria, se o senhor tivesse a caneta na mão, essas condições? Se eu fosse o Congresso, essas condições, né? O Congresso tem que pensar, como eu disse, destravar coisas que têm que acontecer, como destravar a lei de falências, é o primeiro ponto. Segundo ponto, reduzir a carga de impostos sobre as instituições financeiras. Terceiro ponto, fazer com que o governo tenha limite de endividamento. Ele não seja o maior devedor na economia. Nós estamos com uma dívida pública hoje, que você pode dizer está quase na faixa de 70% do PIB. Não é? É muito alta para as condições brasileiras. Então, todas essas coisas são medidas que você tem que tomar, são medidas de ajustes estruturais na economia. E que muitos reagem, porque mistura isso com problema social. Entende que mexer nisso é uma coisa que agride o social, ao contrário. A economia precisa se livrar dessas amarras, se livrar do tamanho do Estado, se livrar da dívida pública e buscar, em todos os segmentos, maior eficiência. Nesse caso, até mesmo o Banco Central, ele tem uma capacidade dele agir mais, tentando regular bem esse mercado para que haja maior concorrência, menor custo de juros para as pessoas que tomam e disponibilidade efetiva de recursos para os empresários que precisam disso para poder investir. E quando eu digo empresário, não pode ser os grandes grupos como o BNDES deu estímulo no passado. Tem que ser o grupo de entidades em qualquer país do mundo que mais emprega é o micro, pequeno empresário. Então, se o senhor fosse o presidente do BNDES, por exemplo, o senhor voltaria os seus empréstimos todos para o micro, o pequeno e o empreendedor individual? Não, todos teriam a possibilidade, mas eu não poderia fazer com que houvesse a predeterminação de eu favorecer grandes grupos nacionais. Porque esses grupos nacionais que foram beneficiados pelo BNDES, eles já têm as condições no mercado obter dinheiro. Quem não tem muito disso é pequena micro e média empresa. Então é aí que o senhor acha que o governo deve entrar na economia? Se o governo atua no segmento financeiro, um segmento que ele tem que trabalhar é isso. Mas isso não pode ser feito sozinho. Eu tenho que destravar a economia. Ela precisa ser destravada do tamanho do Estado, de leis que vão contra o que seria a efetiva competitividade e a eficiência boa de mercado. E permitir que as instituições financeiras fiquem livres para operar, todas elas, né? Para operar de forma que haja o uso da poupança dentro do país disponível para quem precisa de dinheiro para produzir. Né? Não é um estímulo para consumo, não é só isso que é importante. O que é importante no país, que teve o ano antepassado e o passado, com anos terríveis de crescimento econômico, nós não tivemos crescimento econômico nesses 2 anos, ao contrário. O PIB caiu, se somar os dois, quase 4%. Nós estamos 4% mais pobres. Em 2016, vamos ficar mais ou menos 4% mais pobres ainda. Então, o que você precisa ver é como eu destravo o sentido produtivo da economia. E aí significa dizer destravar tudo, inclusive o tamanho que o governo tem na economia. Até mesmo por intermédio dos bancos oficiais que o governo tem. A grande indústria brasileira hoje é muito dependente do governo, né? As grandes empresas, não só indústrias, né? Grandes empresas comerciais. Você vê que, mesmo dependendo do governo, o setor industrial brasileiro hoje está em frangalhos, fruto de medidas que não eram um problema do crédito disponível apenas. De novo, por quê? Porque não é só o crédito que faz a economia crescer, é um conjunto de medidas que geram um ambiente favorável ao investimento. Ambiente favorável ao investimento requer investimentos em infraestrutura produtiva, que o Brasil não está fazendo. Seria aí a atuação do governo? Também, não é somente ele investindo, ele destravar coisas que fariam com que essas coisas pudessem acontecer. As concessões, as privatizações no segmento
no segmento de infraestrutura física, como estradas, ferrovias em geral, ou qualquer sistema de transporte, energia elétrica, destravar. O que aconteceu com a Petrobras? Esse destravamento, ele é legal? É uma questão legal? O que o senhor está dizendo é que a gente tem o maior problema aí, então, é o escopo legal do país? Eu acho que são algumas coisas. Algumas delas são leis. Eu preciso alterar essas leis, né? Isso é um problema legislativo. Pode ser iniciativa legislativa ou pode ser iniciativa do executivo. Outras coisas são procedimentos e a postura do governo. Enquanto, por exemplo, ele é um ente extremamente burocrático para você abrir uma empresa ou para fechar. Essa é uma medida que depende do governo, o executivo pode adotar, não é? Mas não fica nisso. A rigor, o governo tem outras coisas que ele poderia fazer. A burocratização, o tamanho da carga fiscal brasileira é enorme. A tributação brasileira é uma tributação múltipla, de incidência múltipla. Eu preciso de uma reforma tributária. Então, quando você está falando do governo, você não está falando só executivo, pelo que você está dizendo. Não, governo para mim não é uma coisa que se prende só a um nível. Eu tenho legislativo, executivo e judiciário. Isso é Estado como é estruturado, tá certo? Então eu tenho coisas que dependem do legislativo, que são leis a serem aprovadas aqui. Eu preciso de outra coisa, primeiro reforma do judiciário, para ele torná-lo mais ágil. Quer dizer, ele não pode ser, para a empresa, o judiciário, quando ele é lento, ele não gera ambiente favorável ao investimento. Então, eu preciso de mudança, inclusive de leis que venham permitir ao judiciário fazer isso. A outra coisa está dentro do próprio executivo. Ele é burocratizado, ele é grande, ele é ineficiente, ele estimula que a carga fiscal seja elevada, propõe ao legislativo cada vez mais tributos, não reduz custos, não torna a máquina capaz de ser aquela máquina favorável ao investidor, favorável ao crescimento econômico, favorável, vamos dizer, ao poder de você respirar competição, de você respirar desenvolvimento. Na medida que você fizer isso, o benefício é da economia e é das pessoas, sobretudo das pessoas de menor renda. Então, quando eu faço, na verdade, com que pessoas de uma baixa renda participem do processo de desenvolvimento econômico, não é só distribuindo renda. Eu acho o Bolsa Família muito bom. Mas eu não posso fazer um programa toda a minha vida em que eu distribuo a renda através do Bolsa Família. O mais importante é emprego. Isso é que dá à pessoa e a uma economia aquela coisa de dizer, bom, eu sou uma pessoa autossustentada, eu trabalho, eu tenho educação que me permite se inserir no mercado de trabalho. Eu tenho, além disso, a oportunidade de trabalhar. E aí eu faço com isso o quê? Uma verdadeira mudança, digamos, estratégica dentro da economia brasileira, fazendo com que uma pessoa de baixa renda, lá embaixo da pirâmide, possa crescer e ser uma pessoa significativa dentro da economia. Professor, nessas suas últimas considerações, você já nos deu duas outras pautas, a reforma do judiciário e a economia e as mudanças que o legislativo precisa fazer com uma certa urgência para poder destravar a economia. Muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Obrigado. Bom, nós conversamos na Agenda de hoje com o professor José Carlos Oliveira, da Universidade de Brasília, a quem mais uma vez agradeço aqui a sua presença, agradeço também a você, telespectador, que nos acompanhou até aqui. Para mandar suas sugestões e comentários, ligue 0800 61 2211. A ligação é gratuita. Se quiser rever este programa ou indicar para alguém, acesse nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Até a próxima Agenda Econômica. A gente depois vai fazer só uma chamadinha rápida do programa, que com todas essas coisas,